O Palácio do Planalto ainda não definiu a data de posse do deputado Osmar Serralho no Ministério da Justiça. O político do PMDB foi escolhido ontem para o lugar de Alexandre de Moraes, que ocupará a cadeira aberta após a morte de Teori Zavascki no Supremo Tribunal Federal. Ex-relator da CPI dos Correios, que investigou o mensalão, Serralho será o 5º mandato dele na Câmara. A imprensa disse que não vai mexer na Lava Jato e não vai trocar o diretor da Polícia Federal, Leandro Daiello. Em reação à escolha, o vice-presidente da Câmara, Fábio Ramalho, do PMDB de Minas Gerais, rompeu oficialmente com o Palácio do Planalto. Ele e os 37 deputados mineiros ficaram insatisfeitos com a participação da bancada estadual no governo. Se for bom para o país, nós vamos votar. Agora, aquilo que a gente achar que não é bom para o país, nós iremos votar contra o governo. Olha o tamanho do nosso Estado. Tem que participar do governo, você tem que participar das decisões. É a segunda economia, é o segundo PIB, é a segunda população, é a segunda maior bancada. E parece ser uma das maiores concentrações de políticos picaretas do país, a julgar pelo que a gente vê aí nas delações e em declarações e atitudes como essa. Notem, estou aqui pouco me lixando para base de apoio que o Temer possa ter no Congresso, e se ela reúne alhos e bugalhos. Estou pouco me lixando. Não estou aqui fazendo uma defesa da preservação da bancada majoritária de apoio ao governo, não. Mas é assombroso que... Vocês lembram o Lema Jucá? O Lema Jucá, para mim, passou a ser assim, uma espécie de ordem e progresso da bandeira política brasileira. É suruba, minha gente. E suruba tem que entrar todo mundo. Como é que é o nome dessa figura aí? Fábio Ramalho. Fábio Ramalho. O que o senhor Ramalho, Fabinho, como ele é conhecido, o que o Fabinho tá dizendo? Ó, a bancada do PMDB de Minas quer entrar na suruba também. Por que eu posso afirmar isto? Porque no próprio discurso dele, reproduz aí o início. Vou te pedir para dar o corte. Vai, solta aí. Se for bom para o país, nós vamos votar. Agora, aquilo que a gente achar que não é bom para o país, nós iremos votar contra o governo. Ponto. Significa o seguinte, agora, a partir de agora, por causa desta crise, bota a crise entre aspas, o Fabinho está dizendo que 37 deputados federais do PMDB de Minas, se tiver uma coisa boa para o país, eles vão aprovar, se for ruim, eles vão reprovar. Isso é agora. Está dizendo, ó, agora a gente vai fazer isso. Quer dizer o seguinte, ô Fabinho, até agora, antes da crise, se fosse ruim para o país, vocês aprovavam. Então esses caras não conseguem disfarçar a canalice deles, nem quando discursam fingindo que estão defendendo interesses públicos. E outra coisa, o Estado que nos deu Tiradentes, né? Hoje dá esse tipo de lixo, né, que coloca uma questão ali do umbigo, do intestino. Por que é importante para a bancada de Minas fazer o ministro da Justiça? Porque ela tem um programa nacional para a área de presídios, tem um programa nacional para a segurança pública, que divirja do programa do outro PMDBista Serralho, que foi nomeado, tem alguma filosofia para aplicar no Ministério da Justiça que seja oposta àquela que o Serralho, que nem se manifestou ainda, adotaria? Não. Porque não é isso que ele está dizendo que tem. Ele está dizendo que tem que dar para nós, porque nós somos a segunda economia. Mas então pede o ministro da Fazenda, seu imbecil. Porque o da Justiça não tem nada a ver com isso. Justiça cuida de segurança, cuida de estrangeiro, cuida de presídio. Então é o seguinte, esses caras eles são surubentos, explícitos. O Jucá tem razão. O Jucá é um gênio. Ele cunhou um novo lema da bandeira nacional. Ou entramos todos na suruba, ou fecha esse bacanal. Viva o Brasil, vamos nessa. Mais informações agora de Curitiba, Thaísa Martiniucchi. A defesa de Jorge e Bruno Luz, que são investigados na 38ª fase da Operação Lava Jato, disse em petição que os dois retornam ao Brasil no menor tempo possível, mas sem especificar uma data. Ambos são considerados foragidos. Ontem, a Justiça Federal do Paraná determinou o bloqueio de até 50 milhões de reais das contas bancárias dos dois operadores do PMDB. Os investigadores sustentam que pai e filho tenham movimentado no exterior 40 milhões de dólares em propinas. O procurador Diogo Castor de Matos, integrante da Força Tarefa no Paraná, afirma que entre os beneficiários da propina estão senadores com mandato. Os beneficiários eram os diretores e gerentes da Petrobras e também pessoas com foro privilegiado, agentes políticos relacionados ao PMDB.
há elementos que apontam que agentes políticos do Senado, ainda na ativa, foram beneficiários de parte desses pagamentos. Cara, onde é que vai parar esse bafafá, né? Todo dia somam-se vários personagens, a cada capítulo, a cada ato vai dando. Para quem questionava a relevância, né, dessa operação, para desnudar o que é a corrupção no Estado brasileiro, comandado pelas quadrilhas políticas, tá aí, olha, todo dia. E para quem acha que isso é coisa tupiniquim, de um juiz caipira lá do Sul, que nem caipira ele é, mas enfim, muita gente acha que é isso, fica aí a iniciativa do Ministério Público da Suíça agora. Tá bom, aqui o nosso Ministério Público é fascista, é nazista, é torturador e tal. Então, e o Ministério Público da Suíça, que nas contas bancárias ligadas ao senador Edson Lobão, lá na Suíça? Por que o Ministério Público da Suíça está fazendo essa maldade? Mais uma ação do gênero de promotores estrangeiros, Estados Unidos, Suíça, Espanha, vários países já tomaram iniciativas do gênero, por entender que há fundamentos para suspeitar que o dinheiro nessas contas tenha ou possa ter origem escusa. Então, é incrível, todo dia é uma revelação desconcertante. Agora, isso vai mostrando o seguinte: a base desse castelo escandaloso já está sólida e bem ampla, hein? É preciso começar a construir a cobertura. Supremo, Procuradoria-Geral da República, claro, é preciso agir com a cautela necessária, etc e tal, afinal de contas, são autoridades públicas, políticos, governantes, tá bom, mas vamos lá, né, minha gente? Tá na hora dessa gente bronzeada do Supremo e da Procuradoria-Geral da República mostrar seu valor. Por enquanto, julgamento mesmo e condenação não aconteceu nenhuma no andar de cima da Lava Jato, nenhuma. E no andar de baixo, convenhamos, as condenações, as efetivadas mesmo e tal, ainda são ali, tem uma ou outra exceção, mas a grande maioria é tornozeleirinha, casa de campo, casa de praia, prisão domiciliar. Eu topo deixar essa canalhada toda vivendo nababescamente com o dinheiro que roubou, desde que ela tenha me dado informações que levem um tubarão maior para a cadeia. Mas como não tem tubarão maior ainda nenhum na cadeia, dos grandões que estão aí soltos, então vamos lá, Supremo, vamos lá, Procuradoria-Geral da República, vamos trabalhar. O nosso Pablo Fernandes tem notícias aqui ruins do IBGE. Fala, Pablo. Boechat, a taxa de desemprego se manteve em alta, acaba de sair. Exatamente, divulgada pelo IBGE, alcançou 12,6% no trimestre encerrado em janeiro, no mês passado. No período anterior, entre outubro e dezembro, o índice era de 12%, segundo a PNAD contínua, que é feita em todo o país. Atualmente, segundo o IBGE, 12.900.000 pessoas estão desocupadas no Brasil. No mesmo trimestre do ano passado, a taxa era de 9,5%. Que loucura. Então agora são 12.900.000 pessoas desempregadas no Brasil. Então, repetindo aqui os números do IBGE que o Pablo Fernandes nos deu, a taxa de desemprego se mantém em alta, não é bem se mantém alta, continua subindo, chega a 12,6% no trimestre encerrado em janeiro, vale dizer novembro, dezembro e janeiro. No trimestre imediatamente anterior, outubro, novembro e dezembro, ela era de 12%, ou seja, ela passou de 12% para 2,6%. Hoje, com esse 12,6%, são 12.900.000 pessoas desocupadas no país. Pelo que a gente vê aqui, se você tem 12,6% de desemprego, isso corresponde a 12 milhões de pessoas, cada um ponto percentual na taxa de desemprego equivale, grosso modo, a 1 milhão de trabalhadores, tá? Então, hoje você tem 12.900.000 pessoas. No ano passado, no mesmo trimestre encerrado em janeiro, eram 9 milhões e meio. Exatamente. Ou seja, 3.400.000 pessoas a mais desempregadas nesse período. E só entre o trimestre anterior e este trimestre, você teve um aumento de 600.000 pessoas, grosso modo. Esse é o calcanhar de Aquiles de tudo
que possa estar sendo discutido pelo governo, prometido, feito, tentado, blá, blá, blá. Enquanto esse monstro que leva ao desespero milhões e milhões e milhões de famílias, enquanto esse monstro não for abatido ou colocado numa jaula em dimensões aceitáveis, né, não há sucesso possível de governo algum. Isso vale para PT, PMDB, PP, PSDB, Donald Trump, vale para todo mundo. Com essa taxa de desemprego, a qual se soma uma taxa de pessoas trabalhando menos tempo do que necessitam, estão subempregados, e se soma uma outra taxa de pessoas que simplesmente pararam de procurar o mercado de trabalho, portanto não são capturadas pela pesquisa do IBGE, isso aí vai para 25 milhões de pessoas. É uma barbaridade que corrói as entranhas de qualquer país, de qualquer economia. Obrigado, Pablo Fernandes. Bom,